período aí que não for presencial, a gente pode trabalhar de N formas, cada professor tem trabalhado de um jeito. Quando é uma disciplina muito específica, tem pouco material na web. E nesses casos, a gente está gravando vídeos, tá? Gravando as aulas e tudo mais. Eu não fiz isso porque a ciência dos materiais é uma disciplina muito comum de muitos cursos. E tem vários materiais muito, muito bons na internet. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns materiais e coloquei para você no Ava, né? Então, vocês devem ter acompanhado. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou jogar aí para vocês. Só um momento. Lá vai. Chegou aí a tela? Beleza, beleza. Então, por exemplo, aqui no Ava, nós já passamos pelo capítulo 1 e capítulo 2, né? E agora tem aqui os vídeos do capítulo 3. Ó. Até eu estou aprendendo mais. Eu consegui montar uma página com os vídeos todos numa página só, dentro do próprio Ava, para não ficar abrindo fora. E assim vocês poderem assistir aí dentro da própria página. Acho que vocês viram esses vídeos. Chegaram a assistir todos os vídeos? Então, o Maicon assistiu aí, o Tássio também, Viviane. Beleza. Então, assim, esses vídeos, por exemplo, esse vídeo aqui da Univesp é uma aula inteira só sobre o tema de ponto, plano e direção cristalográfica. Além dessa, eu coloquei a aula dessa professora aqui, que eu acho muito bacana, o jeito dela passar aí as informações, que ela tenta exemplificar, tenta, né, colocar de uma maneira que se possa visualizar, que é esse vídeo dessa moça aqui. E ainda coloquei mais um aqui sobre pontos e planos e direções. Então, são praticamente 3 vídeos falando só sobre ponto, plano e direção. Depois eu coloquei um vídeo para vocês entenderem o que são índices de Miller, né? Que são assim, as 3 informações que a gente precisa para caracterizar um plano. Depois, como obter os índices de Miller, tem algumas regrinhas. Passei também como calcular fator de empacotamento, né? E o que são as redes de Bavés, vocês vão ver aí para baixo, redes cristalinas, no caso, né? Em 3 dimensões. A rede cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrado. Então, assim, o material está no livro. Então, o principal estudo é o livro. Uma vez que o livro ele não é muito interativo, né? Às vezes só lendo o livro não dá para entender. Esses materiais todos aqui eles são complementares e vão dar aí toda a informação que vocês precisam para captar então a ideia, né? A ciência desses capítulos. Ok? Com isso, eu tenho adotado a questão das listas de exercícios, né? Eu coloquei ali uma lista do capítulo 1, uma lista do capítulo 2, que praticamente foi todos os exercícios do capítulo, do livro-texto. Agora, no capítulo 3, eu estou selecionando aqui, hoje estou trabalhando nisso, e devo colocar no sistema até hoje à noite, com prazo tranquilo para vocês fazerem, talvez aí uns 15 dias, sobre o capítulo 3, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, já vou lançando coisas do capítulo 4 para já ir assistindo e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida quanto ao capítulo 3? Quem já está estudando, quem já assistiu os vídeos? Nós temos 7 pessoas aí online. 6, na verdade, né? Professor, boa Sim. tarde. Boa tarde, Tássio, né? Sim, sou eu. Professor, eu fiquei ali com uma dúvida no material que o professor colocou para leitura. Se o professor puder abrir aí comigo.
fazer esse Sim. grande favor. Tem um problema que o professor colocou ali. Eu confesso, eu assisti boa parte dos vídeos, o slide 50, tá? Não tá numerado, mas se colocar ali 50, acho que cai nele. Nos slides que eu passei, é isso? Isso, nos slides lá na apresentação. Arranjos atômicos, né? Deixa eu ver aqui. Você falou 50. Aqui. Isso. Um problema. Isso, o professor conseguiu abrir aí? Sim, Então, procurei professor, aqui. eu achei. Eu assisti boa parte dos vídeos, principalmente em português, aqueles em inglês eu tive um pouco mais de dificuldade, mas fui tentando acompanhar. Não assisti todos, né, confesso, mas uma grande parte eu assisti. E eu achei um pouco complexo assim, esse problema. Eu falei, poxa, com esse conhecimento eu não conseguiria resolver e não conseguiria interpretar o motivo Uhum. do porquê aconteceu essa situação com esse mestrando. Aí, assim, eu queria trazer para o professor, que eu não entendi direito, assim, eu deveria saber tão fácil isso, ou é complexo mesmo, nesse sentido. Não, qual a sua formação? Eu sou engenheiro civil, professor. Engenheiro civil. Você já fez iniciação científica ou não? Já trabalhei na área de concreto. Então tá, mas na área de materiais não, né? Não, especificamente não. Não, então é totalmente normal, Tássio. É um problema que, assim, vocês vão lidar com isso na prática, com certeza. Eu posso ler o problema aqui para os colegas pegarem, está no slide 50 do material, né, do capítulo 3, chama aula 3, capítulo 3. Durante seu mestrado, produzindo nanofios de CuO, por uma rota extremamente simples e barata, o estudante teve o seguinte pensamento. A outra fase do óxido de cobre, o Cu2O, possui propriedades mais interessantes que o CuO. Se eu oxidasse o cobre para produzir os nanofios de CO e depois fizesse um tratamento térmico em atmosfera redutora para reduzir o mesmo, seria possível produzir nanofios de CO2O, ou até mesmo de cobre, no caso ali seria cobre metálico. Ao realizar o tratamento descrito com os nanofios de CO, imagem A e C, então ele está falando aí, ó, imagem A e imagem letra C. O resultado obtido não foi bem esperado, imagem B e D. Discuta por quê, né? Isso, tá bom. Então, olha só. Cássio, né? Tá todo mundo aí na Isso. escuta? Tá, ok. Sim, na Então, escuta. olha só. Olhando as imagens, os fios são bem pequenos, são de diâmetros de nanômetros. Então, a imagem C a imagem A é uma microscopia de varredura. Não sei se vocês já estão estudando essa disciplina, se já tiveram contato com essa técnica, mas você ilumina a superfície da amostra com elétrons e analisa através de um detector, e você acaba tendo um perfil da morfologia da superfície. Então, na letra A, mostra ali que são nanofios. Não tem informação de estrutura química numa imagem de MEV. Então, mas o autor está dizendo ali que essa é o O. Então, provavelmente ele obteve isso por outra técnica, por exemplo, difração de raio-x, que é o que nós estamos estudando aqui nesse capítulo. E o seu O, ele tem uma estrutura cristalina, né? Ele vai ter essa estrutura, né? O que a gente chama de estrutura cristalina? Ele vai ter um sistema cristalino que governa a sua célula unitária, por exemplo, uma célula cúbica, hexagonal, tetragonal e daí por diante. Esse sistema tem parâmetros de rede, que vocês devem ter, quem assistiu todo o capítulo, os vídeos viu o que é o parâmetro de rede, na verdade são as dimensões da célula unitária, né? E a célula unitária é a menor representação aí do cristal, por exemplo, a partir dela você pode repetir e formar o cristal tridimensional. Mas então essa célula unitária ela tem parâmetros de rede, certo? E aí, quando você pega uma folha de cobre, que é o que ele fez aí, e oxida no ar, esse problema o que é? Você tem uma folha de cobre metálico. Você põe dentro do forno, em atmosfera normal, atmosfera ambiente, que tem oxigênio e nitrogênio, certo? Ele vai oxidar o cobre com grupos de oxigênio. Então, o cobre vai começar a
ele fazia só ligação metálica, você vai começar a entender uma estrutura, isso, né, o cobre metálico, uma estrutura cúbica. Quando você começa a jogar oxigênio lá, você muda essa estrutura, você mudou a fase. Aí você forma o óxido de cobre. Aí forma esses nanofios, ele vai crescendo à medida que ele vai oxidando. É muito interessante o processo. Aí o cara teve a boa ideia. Bom, o CuO, ele é interessante para muitas coisas, mas o CO2O tem propriedades muitíssimo interessantes para outras aplicações. Então, o que eu faço para obter o CO2O? Primeiro, você tem que entender o estado de oxidação do cobre nas duas fases. Quando você tem cobre 1, oxigênio 1, o oxigênio sempre tem uma carga -2. Vocês devem estar fazendo a disciplina de química. Então, é cobre 2+. Então, o cobre está no estado de oxidação 2+. Quando você tem o cobre 2, oxigênio 1, o cobre está no estado de oxidação 1+. Ou seja, ele está menos oxidado do que o CuO. Então, a primeira coisa aí a pensar é o CO2O, ele está menos oxidado do que o CuO. Então, como que eu parto do CuO para chegar no CO2O? Uma coisa menos oxidada. Você tem que fazer a redução. E para fazer a redução, você tem que usar atmosferas redutoras. No caso, hidrogênio, boro-hidreto de sódio, né, que vai liberar hidrogênio. Então, o hidrogênio é uma atmosfera redutora. Tá, mas se ele fizer isso, olha só a ideia do autor. Ele achou que ia permanecer com a mesma morfologia. Quando ele fez o tratamento em hidrogênio, a morfologia destruiu. Aqueles fios que pareciam pontas de agulha viraram um macarrão. Por quê? Porque quando ele transformou a fase, mudou a célula unitária, mudou as dimensões do cristal, e com isso ele mudou a morfologia, simplesmente porque ele era nanoestruturado. Então isso acontece com nanoestruturas. Quando as dimensões são muito pequenas, se você aumentar demais esse cristal, ele vai destruir a estrutura. Então foi isso que aconteceu. Então assim, ele provavelmente converteu para a fase que ele queria, destruiu a estrutura, porque agora a célula unitária, os parâmetros de rede, as estruturas cristalográficas são diferentes. Então, esse é o porquê, entendeu? Ok, professor, obrigado pelo esclarecimento. Confesso que não entendi todo o processo em si, porque por causa da falta de conhecimento específico em química e materiais, mas a ideia acho que eu consegui compreender, sim. Tá bom? Então, Obrigado, professor. eu posso escrever aqui, eu acho que vocês estão vendo aí, né? Em termos de estado de oxidação, ó, nós teríamos o Cu2O, depois o CuO, e aqui antes o cobre metálico, na verdade. Ó. Então aqui o estado de oxidação esse aqui é o estado, vou pôr entre parênteses, ó, o estado de oxidação é 0. Quando você põe um oxigênio e 2 cobres, o oxigênio é -2, e o cobre, né, vai dividir para 2 cobre esse -2, cada um vai ter carga 1. Entrou aí, mas sumiu aqui para eu... Tá. Então esse aqui vai ter cobre 1+, que a gente fala, ou +1. Esse aqui é o famoso cobre 0. E esse aqui tem cobre 2. 2+. Opa, coloquei no lugar errado. Aqui, CuO, cobre 2+. Então, olha só. Oi, pode falar. Ué, mas, cara, não aparece para mim aqui o Matheus. Pede para ele entrar isso aí, por favor. Matheus, ele não está online. Uhum. Então tá pequenininho aqui, eu vou dar uma. Vou dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vocês estão vendo essa escrita em azul aqui, né? Sim ou não? Sim. Beleza. Ó, nada do Matheus aí. Eu tô de olho aqui. Se alguém. Vocês não vão ver, só eu. Mas beleza. Então, enquanto ele não entra, eu vou desenhar uma seta aqui, ó.